Boa noite. Que Deus abençoe a sua vida, rica e abundantemente. Estamos hoje reunidos mais uma vez para mais um culto. Obrigado por nos receber em sua casa. Que Deus possa abençoar cada pessoa que está no seu lar hoje, junto com você. Convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 100. Salmo de número 100. Diz assim o salmista: aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus e Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Dê-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, queremos prestar culto ao Senhor nessa noite. Queremos louvar o Teu nome e bendizer aquele que vive e reina eternamente. Aquele que é Senhor sobre tudo e sobre todos. Aquele que é glorificado no céu e na terra. Senhor, abra os nossos corações nessa noite para que possamos louvar o Teu nome com graça, com alegria, ó Deus. Prepara o ambiente do nosso lar para que nós possamos fazer isso, Senhor, com devoção, com gratidão a Ti. Abençoa, Pai, a pessoa que está na nossa casa, na nossa família, irmãos nossos também, que nós nos lembramos nessa noite. Senhor, seja sobre cada um deles, que o Teu Espírito venha nos trazer a memória, ó Deus, a gratidão de um Deus que um dia nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado. A Ti seja toda honra, glória e louvor para todos sempre e sempre. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Boa noite, a paz de Cristo esteja sobre nós, amém? O Senhor sonhou com este dia, sonhou com você, sonhou comigo, e hoje é um dia abençoado para estarmos aqui louvando e bendizendo o nome do Senhor. Pois desde a antiguidade o Senhor projetou esse dia para louvarmos o nome do Senhor, amém? Vamos louvar o Senhor com este louvor. Ainda não se viu, ainda
diferença em mim e em você. Creia nisso, meu irmão. O Senhor mudou para que um dia nós pudéssemos estar junto dele. Ele te escolheu, ele te elegeu para estar aí, sentado no seu sofá, adorando ele nesse dia. Louve com a pessoa que está do seu lado. E se não houver, louve conosco aqui mesmo. Diga ao Jesus Cristo mudou minha vida. E hoje eu sou diferente. Amém? Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. E agora nós somos diferentes. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só ouvia falar, mas a gente presencia. O amor só conhecia em canções que falavam de ilusões. Mas tudo agora é diferente. Isto fala a toda a gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Por quê? Jesus Cristo mudou meu viver, deu também. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diga, diferente. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. No amor de Cristo, hoje eu posso amar você. O amor só conhecia em canções que falavam de ilusões. Mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver, mudou nosso viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Mudou meu viver. Aleluia. Essa é a mudança que Deus faz em nosso coração. Quando Ele entra, quando Ele penetra em nosso coração, tudo é diferente. E hoje é preciosismo estarmos aqui, ter você, os
nossos irmãos aqui como irmãos em Cristo Jesus e posso amá-lo no amor de Cristo e junto podemos louvarmos ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor Jesus. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus, expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Eu sou com você, no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Eu sou com você, no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Eu sou com você, no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Eu sou com você, no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Somos no amor de Jesus. Se você puder, e se tiver alguém do seu lado, dê a mão a ele. Dê a mão a ele. Abrace ele com força. Abrace mesmo e fale: somos no amor de Cristo Jesus. E vamos repetir novamente: eu sou com você, no amor do nosso Pai. Somos Vamos repetir? Eu sou com você, no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Eu sou com você, no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Somos no amor de Jesus. Mais uma vez. Somos no amor de Jesus. Amamos vocês aí, meus irmãos. Que Deus os abençoe. Amém? Querido Deus e amado Pai, Senhor, é uma verdade que nós acabamos de cantar. Teu Espírito nos une, nos faz com que muitos se tornem um só. Te agradecemos pela unidade que temos em Cristo Jesus. Te agradecemos, ó Deus, porque podemos confiar plenamente em Ti. Querido Deus e amado Pai,
Nessa noite, Senhor, nós oramos por irmãos nossos. Pedimos, ó Deus, milagres sobre a vida desses. Muito embora, Pai, sendo limitados, nós não sabemos o que cada um está passando, mas nós cremos na sua onisciência, capacidade de conhecer e reconhecer todas as coisas. Oramos, ó Deus, para que esses momentos que estamos vivendo, ó Deus, não só no Rio de Janeiro, Brasil, mas o mundo como no todo, pedimos, ó Deus, que esses momentos cessem rapidamente. Oramos, Pai, para que o Senhor possa guardar, ó Deus, os nossos irmãos. Oramos para que a boa mão do Senhor seja sobre a nossa família, não só sobre ela, mas sobre aqueles a quem nós amamos também. Suplicamos pela intervenção do Senhor. Lembramos também, Senhor, do nosso pastor Jorge Duarte, a igreja em Colombo, ó Deus, seja a boa mão do Senhor sobre aquele lugar. Lembramos também, Senhor, das igrejas filhas de Mesquita, que a boa mão do Senhor seja sobre a vida de cada pastor, ó Deus, de cada igreja filha de Mesquita, abençoando, dando estratégia, ó Deus, para que o povo seja bem cuidado, ó Deus, pastoreado, Senhor, nesses dias. Te agradecemos, Pai, pela generosidade de um povo que o Senhor tem colocado nessa igreja, fazendo com que nada falte a esse lugar. Oramos também, ó Deus, para que a providência do Senhor seja sobre cada lar, ó Pai. Nós te louvamos por esse momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida nesse lugar. Que a bondade do Senhor seja sobre a sua família. Nós agradecemos a cada um de você. Você que tem se envolvido com essa igreja financeiramente, você que tem se envolvido com a ação social dessa igreja, nada tem nos faltado, graças a Deus. Em momentos em que nós estamos distanciados, o Senhor tem usado a sua vida para abençoar esse lugar financeiramente, com os itens também da ação social. Nós somos gratos a Deus pela generosidade que Deus tem colocado sobre o seu coração. Que Deus abençoe, que nada lhe falte. Que a providência do Senhor seja constante sobre a sua vida, fazendo com que tudo que você tenha seja abundante em Deus. Eu gostaria de apresentar a vocês mais uma vez a nossa conta, o nosso banco, onde você pode fazer a sua transferência, o seu TED, até mesmo trazer pessoalmente durante a semana e colocar no gasofilácio da igreja a sua oferta, o seu dízimo, a sua contribuição. Meu irmão, que Deus abençoe a sua vida generosamente. Abra sua Bíblia, por favor, na carta de Tiago, no capítulo 4, versículos 1 e 2. Vou te dar um tempinho para você poder abrir, chamar as pessoas que estão ao seu lado para poder desfrutar da leitura da palavra de Deus. Tiago, capítulo 4, versículos 1 e 2. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, te damos graças, Senhor, pela Tua palavra. Oramos, ó Deus, para que a mesma possa produzir em nós, nessa noite, consolo, conforto e direção para as nossas vidas. Fale aos nossos corações.
Que nessa noite nós possamos baixar as nossas guardas, para que o Evangelho, Deus, penetre em nossa mente, em nosso coração. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Esta pergunta é um tanto quanto desconcertante. Agora, por quê? Tiago está fazendo essa pergunta para uma igreja. Ele não está fazendo uma pergunta para um público que não conhece a Cristo, mas a pergunta está dentro de irmãos que conhecem a Cristo Jesus. Meus irmãos, não existe dúvida sobre o solo de onde brota as guerras que existem entre irmãos. A origem de tudo isso não é outra senão a busca desenfreada do prazer e da satisfação pessoal. A nossa vontade própria, sem orientação ou sem controle de Deus, conduz o homem sempre em direção a guerrear pelos seus direitos e pelos seus próprios desejos. As guerras são uma realidade da vida. Meus irmãos, existem não só guerras entre nações, mas também entre denominações, entre famílias, entre irmãos de sangue. As guerras surgem sempre dentro do nosso ser. Tiago diz que o nosso verdadeiro problema não está fora de nós, mas dentro de nós. Mateus capítulo 15, versículos 19 e 20, o próprio Senhor Jesus vai dizer que o que contamina o homem não é o que entra, mas literalmente o que sai dentro dele. Tiago ele escolhe dois termos para descrever os conflitos e as discussões que prevalecem naquela comunidade. Ele usa o termo guerra e contendas. Por que guerras? Seriam rixas que se travam pelos interesses pessoais. E contendas significa batalhas e inimizades que separam as pessoas. E a pergunta é: quando é que essas coisas se manifestam ou quando é que essas coisas tomam lugar nos relacionamentos? No versículo 1, Tiago vai dizer que isso acontece quando as paixões são manifestadas entre pessoas. E o que é uma paixão? É um prazer procurado com intenso desejo. E onde essas paixões se manifestam? Tiago vai dizer no versículo 1, elas se manifestam dentro de cobiças que nós sempre manifestamos. Guerras e contendas sempre existiram e sempre existirão. Guerras e contendas às vezes se manifestam dentro da família, entre esposas e maridos, entre irmãos que comungam da mesma fé, pessoas que vivem juntas. Guerras e contendas sempre prejudicam o bom relacionamento. É assim que os conflitos se criam entre pessoas, países, grupos. Isso tudo surge apenas porque a paixão que existe em nós pelo prazer mexe com a paixão que existe no outro também pelo prazer. Não se engane. Em cada um de nós existe uma bomba atômica prestes a ser acionada e a estragar todo o relacionamento. Por isso que Tiago está dizendo que as guerras e contendas que existem entre nós, existem dentro das nossas paixões e desejos. O nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso interesse pessoal, a nossa maneira de ser, até mesmo a nossa sinceridade. Sim, a nossa sinceridade. Às vezes a nossa sinceridade
é só um pretexto para entornar tudo aquilo que está aqui dentro de nós. Isso nos faz lembrar aquilo que Paulo nos orienta escrevendo à igreja em Colossenses, quando ele diz que nós devemos fazer morrer tudo aquilo que está dentro de nós, a nossa natureza terrena. Essa guerra dentro de nós que Tiago se refere no final do versículo 1, é nada mais e nada menos do que a nossa natureza caída, a velha natureza, disposta a lutar pelos nossos próprios direitos e desejos. Por isso que no versículo 2, Tiago vai dizer: nós matamos e invejamos. A inveja, meu querido, minha querida, é um dos grandes problemas das guerras e conflitos. Eu não sei se você lembra, lá no Evangelho de Marcos, os discípulos denunciam a inveja que havia no coração dos sacerdotes ao ponto de querer entregar Jesus a Pilatos. Lá em Atos, Lucas relata que a perseguição contra a igreja é iniciada a partir de ciúmes. Tiago está afirmando algo que é muito sério. Tiago vê as lutas e contendas através de um prisma chamado inveja, ciúme, cobiça, que podem, em última instância, gerar morte e destruição. Você já parou para pensar nisso? Eu diria que esses 2 primeiros versículos, ele nos ensina algumas lições, e lições práticas que nós podemos aplicar sobre a nossa vida. A primeira é a seguinte: é possível que nós experimentemos problemas em nossas famílias, em nossas amizades e até mesmo em nossas igrejas. Apesar da igreja ser uma comunidade de fé, seus membros estão em processo de santificação, de separação, de mudança dos valores antigos para abraçar novos valores, assim como Paulo fala na sua carta aos Efésios. É exatamente isso que Tiago está fazendo. Ele, por intermédio do Espírito Santo, está nos dizendo que não podemos fazer vistas grossas para o fato de que disputas, guerras e contendas que existem em nós e no nosso meio são coisas que não pertencem aos filhos de Deus. Esses problemas têm sua origem na nossa natureza caída e corrompida. O nosso desejo carnal é de se associar àquilo que é insaciável, de nutrir dentro de nós algo que cria um abismo com aquela outra pessoa. Esses prazeres são fruto de cobiça e da inveja, e os seus filhos são destruídos, esvaziados, quando nós permitimos que isso tome conta do nosso coração. Certamente, meu querido e minha querida, teremos problemas onde nós vivemos. Na nossa família, no nosso relacionamento social, na nossa igreja local. Mas isso não quer dizer que isso seja fruto da vontade de Deus. Muito pelo contrário. São fruto do nosso próprio pecado, da nossa natureza caída, que nos faz nos separar cada dia mais daqueles a quem nós amamos. Irmãos, o fato de afirmarmos que temos problemas por sermos falhos e sujeitos à queda não significa de maneira alguma que isso seja justificativa para as nossas falhas, nem que devemos nos contentar com isso. Temos que abandonar o egoísmo, a cobiça, que busca sempre satisfazer os nossos próprios prazeres. Não se pode fazer vistas grossas para o pecado, mas é necessário confrontá-lo com a verdade em amor. É preciso reconhecer que ele está presente, porque ele está em nós, mas ao mesmo tempo temos de buscar a todo custo extirpá-lo do nosso meio. E para que isso
aconteça, temos que ser sinceros com nós mesmos. Por isso, o arrependimento, o perdão e o amor deve ser algo marcante dentro de nós e dentro do nosso relacionamento, dosados com muita sabedoria, como Tiago nos lembra isso. Segunda coisa que nós devemos aplicar sobre a nossa vida, é importante também se questionar. O que vamos fazer diante das nossas guerras e contendas? Como é que nós vamos tratar isso conosco, com nós, melhor dizendo, e com aquele que está ao nosso redor? Vamos matar uns aos outros com palavras mais cortantes do que espadas? Vamos brigar da mesma forma que as torcidas organizadas fazem? Ou escolheremos orar e pedir sabiamente, sem motivos egoístas, nem interesseiros, clamando pela verdade do nosso Pai sobre as nossas vidas? A pergunta não é se existe um problema, porque problemas sempre nós teremos, mas a pergunta é como é que nós vamos agir diante desse problema? Guerras e contendas que existem entre nós. Iremos dar uma resposta carnal ou uma resposta espiritual? Entenda, não existe casamento perfeito. Não existe famílias perfeitas. Não existe amizades perfeitas e muito menos uma igreja perfeita. Eu diria que igreja perfeita não funciona com ninguém, então ela vai ser perfeita. Só que você corre o risco de morrer, porque você não é uma ilha se você viver assim. Mas ao mesmo tempo não podemos permitir que vivamos como igreja na imperfeição total, pois isso significaria morte certa espiritualmente falando. O alvo precisa ser, então, uma igreja imperfeita, mas que esteja à busca da perfeição. Reconhecermos que falhamos e falharemos sempre, mas persistirmos para que a cada dia o pecado seja menos evidente em nosso meio. E por conta desse amor que existe em nós, sabermos o quanto devastador é a cobiça, são as guerras, na vida de um irmão e na vida da igreja como no todo. Meus irmãos, a inveja é destruidora da comunhão e por amor ao Senhor, nós devemos lutar para eliminá-la do nosso meio, pois essas coisas só tendem a nos consumir e destruir e jamais edificar. Que nós possamos pensar sobre isso. De onde surgem as guerras e contendas que existem dentro de nós. Que Deus nos abençoe nessa noite e nos faça refletir. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, reconhecemos, ó Deus, que o pecado denegriu a nossa mente, o nosso coração, as nossas relações. Reconhecemos que a nossa natureza caída clama por inveja, por paixões desejosas de interesses pessoais. Reconhecemos, ó Deus, que a nossa natureza, ó Deus, ela clama por um posicionamento único e pessoal. Por isso, nessa noite, ó Deus, nós suplicamos pela intervenção do Teu Espírito sobre nós. Suplicamos, ó Deus, para que em algum momento possamos fazer uma autoanálise da nossa vida, de conseguirmos enxergar como é que nós tratamos aquele que está ao nosso lado. Pedimos, ó Deus, que esses interesses pessoais não venham nos afastar. Oramos, ó Deus, para que o Teu Espírito traga sobre nós unidade, ó Deus, dentro da família, dentro dos relacionamentos, dentro da igreja.
Ajuda-nos, ó Deus, a cada dia mais parecermos mais com o Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.